Boa noite, pessoal. Estamos aqui abrindo esse novo canal para que a gente possa estudar mais as Escrituras Sagradas, né? E como disse Pedro, aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então acho que é o dever de todo crente estar preparado para falar daquilo que ele espera. E o que nós esperamos? A volta do nosso Mestre Jesus Cristo. E a essa preparação e essa razão temos que dar primeiramente da palavra de Deus. Então Pedro diz que nós devemos estar preparados para saber expor e explicar essa razão da nossa fé. Mas para que a gente possa expor essa razão ou esperança que nós temos, é necessário usar algumas chaves de interpretação do texto bíblico, pois como estamos vendo aí no YouTube, em todas as redes sociais, há vários canais onde estão se pregando várias e várias heresias. Ou seja, muita gente não estuda o texto bíblico, apenas fala daquilo que vem na mente delas, ou de uma interpretação totalmente errônea das Escrituras. E a Bíblia, ela não fala dessas chaves de interpretação, mas ao longo do tempo, eruditos que se aprofundam, eruditos é uma pessoa que é muito aprofundada nas Escrituras, elas entenderam que era necessário algumas chaves para entender melhor as Escrituras. E a primeira chave assim que eu quero falar um pouco para vocês sobre ela é a exegese bíblica. Poucas pessoas conhecem essa palavrinha da exegese bíblica. E é uma das palavras mais importantes no estudo da palavra de Deus. A exegese é a análise da explicação ou interpretação de uma obra feita de maneira cuidadosa. Comentários cujo propósito é esclarecer ou interpretar detalhadamente o texto, uma expressão ou uma palavra. Essa é a definição da palavra exegese. Se nós pegarmos um texto bíblico e fazer uma exegese, o texto ele vai ser muito esclarecido. A exegese, numa língua mais fácil de se entender, é você extrair a tal ponto o texto bíblico que ele fique claro, assim como a luz do sol. Se você pegar, por exemplo, aqui o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, vamos fazer rapidamente aqui uma exegese para que vocês possam entender melhor. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Primeiro ponto que nós devemos entender é ler o texto, reler o texto, ler de novo o texto. Para que eu possa entender esse texto, é necessário eu ler textos anteriores e textos imediatos. Isso que é uma exegese bíblica. Porque se eu pegar apenas o texto por si só, ou o texto isolado, como nós dissemos, vai ficar uma interpretação totalmente equivocada. Há sim textos da Bíblia que a gente pode usar ele isoladamente, né? Mas quando se faz isso na aplicação do texto, né? Que a gente vai chegar lá. Mas na exegese bíblica, a gente não pode usar o texto isoladamente. Quando nós lemos o texto, né, examinar as Escrituras, porque julgares ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Primeiro ponto, quem falou? Né? Essa passagem aqui, logicamente, foi Jesus. O segundo ponto é, para que público ele falou? Vemos aqui no contexto que ele falou para os fariseus. Quando a gente começa do verso 36, veja só, para que a gente possa entender o 39, veja o quanto eu estou voltando aqui para que o texto fique mais claro.
Quando a gente lê o 39, diz assim: mas eu tenho um maior testemunho que o de João. Aqui é um debate de Jesus com os fariseus. Mas eu tenho um maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é aquele que tem dado o testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele quem ele viu. Aí, por isso que Jesus cita a passagem: examinai as Escrituras, porque julgas ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Entenderam? Jesus estava falando aqui com os seus opositores, os fariseus. Ele diz assim: como é que vocês vão entender de fato as Escrituras se vocês não crêem naquele que o Pai enviou? Jesus se referindo a ele mesmo. Ele diz assim: vocês, fariseus, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. A crença farisaica era que, ao muito se estudar, ao muito se aprofundar minuciosamente as Escrituras, assim eles teriam a vida eterna. Aí Jesus diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela, nas Escrituras, a vida eterna. A pergunta é: quem dá a vida eterna? As Escrituras ou o próprio Cristo, que é o próprio Deus? Logicamente que era o próprio Cristo, né? Ele diz assim: porque julgas ter nelas a vida eterna. Aí Jesus diz assim: e são elas mesmo que testificam de mim. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês acreditam nas Escrituras, mas é a própria Escritura, própria Escrituras que testificam de mim. Mas, no verso 40, contudo, não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Ou seja, os fariseus, eles examinavam as Escrituras minuciosamente, mas eles não tinham a fonte da salvação, que era Cristo Jesus. Exegeticamente, o texto está dizendo assim: não adianta apenas estudar a Bíblia ou se aprofundar nas Escrituras, se o foco não for em mim, se eu não for o principal da sua vida. Percebeu que com o uso do contexto, tanto anterior como do imediato, fica mais claro o texto. Então isso é uma das coisas que a exegese traz de bom para o estudo da palavra. Textos isolados não é legal para o estudo da palavra. É necessário ler o contexto imediato, o contexto anterior e o contexto geral das Escrituras. O que o contexto geral ou histórico está dizendo sobre aquela crença ou aquele versículo, né? Então, quando a gente junta uma coisa com a outra, se entende melhor o texto bíblico. Outra coisa é exegese e hermenêutica. A hermenêutica é a chave da interpretação do texto bíblico. Eu agora sei o texto exegeticamente, mas agora eu tenho que interpretá-lo. E para que eu possa interpretá-lo, há várias formas, né? Como na aplicação, por exemplo, na aplicação ou na atualidade contemporânea que a gente vive. Lembramos que o texto bíblico foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, né? Então, na hora da aplicação é necessário ter muito cuidado e muita cautela, porque se eu vejo aí muitos pregadores só aplicando o texto bíblico, mas não explica ele ou não faz uma hermenêutica, né, de fato do texto, e pior ainda exegeticamente, né? Então, eu acho assim que nós deveríamos mais se preocupar em que o texto bíblico está falando de fato e esquecer mais um pouco da nossa interpretação do texto bíblico. A palavra oposta de exegese é exegese. Exegese é extrair do texto o seu sentido original. Exegese é eu colocar no texto a minha interpretação. Se você abrir os canais de YouTube hoje, é o mais que acontece com o povo, eles fazendo exegese, eles que colocam a sua própria interpretação no texto bíblico. Então é uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado. Por isso que essa falta de
estudo de fatos das Escrituras, tem havido uma repartição muito grande de crentes e irmãos, onde não há uma união de crenças, e sim uma divisão. Então, o texto bíblico ele é muito importante para que a gente possa estudá-lo. E a gente estudando ele de fato e com cuidado, a gente chegaremos a um consenso e uma interpretação maravilhosa, primeiramente e antes que tudo, com a atuação do Espírito Santo nos dando iluminação. É o Espírito Santo que abre a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa entender o texto bíblico. Então fica na paz e até o próximo vídeo.